Hoje é um culto especial para nós, celebração do Natal. E eu quero falar sobre Jesus Cristo. Hoje se fala muito pouco sobre Jesus Cristo nos nossos altares. Hoje fala sobre mentalidade, sobre prosperidade, sobre 3 passos para isso, 3 passos para aquilo, sobre um monte de coisa. Mas fala-se muito pouco sobre a pessoa de Jesus. Me lembro que quando eu me converti no mês de maio de 1990, praticamente todas as mensagens que a gente ouvia na igreja falavam de Jesus. O apelo era sempre para a salvação. Não há nada de errado hoje em a gente abordar a vida cristã, espiritualidade, nas suas mais variáveis formas, mas urge, é necessário nós voltarmos a falar de Jesus Cristo. Porque parece que nós temos poucas pessoas hoje apaixonadas por Jesus. Tem muita gente apaixonada por igreja e pouca gente apaixonada por Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Boa noite também, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, onde quer que vocês estejam, ou aqui em Londrina, ou no Paraná, ou no Brasil, ou em algum país qualquer. Que Deus os abençoe também, que vocês sejam alcançados hoje por essa graça maravilhosa de Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 39, na verdade, os versículos 39 e 40. Diz assim, depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Pai, com o nosso coração aberto, nós queremos ouvir a Tua palavra. Dai-nos inspiração nessa noite. Fala profundamente ao nosso coração. É essa palavra que gera fé, que tem o poder de nos dar esperança, mas ela também nos confronta e nos convida a viver uma outra realidade, um outro âmbito, que é o âmbito espiritual. E nessa noite nós queremos experimentar, meu Deus, a Tua verdade na nossa vida, e queremos experimentar tudo aquilo que o Teu Espírito pode nos proporcionar aqui. Abençoa-nos, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo. Qual é a maior riqueza do cristianismo? Se eu perguntasse para vocês, qual é o elemento que torna o cristianismo mais belo? Com certeza absoluta, a maior riqueza do cristianismo não são os mais de 2000 anos de história. Qual é a maior riqueza do cristianismo? Não é a nossa história. Por quê? Porque a história do cristianismo, mesmo tendo sido marcada por momentos bonitos de amor ao próximo, de solidariedade humana, a história do cristianismo também está manchada de sangue. Nós não podemos nos omitir de mencionar que na história do cristianismo houve os autos da Inquisição, um dos momentos mais sinistros da história da humanidade, feita em nome da fé cristã. Na história do cristianismo, nós temos atrocidades que já foram cometidas em nome da fé por missionários que vieram para a América Latina e arrasaram e destruíram com civilizações inteiras. Nós poderíamos perguntar então, qual é a maior riqueza do cristianismo? A maior riqueza do cristianismo é a sua pompa litúrgica? A maior riqueza do cristianismo é esta vasta e rica tradição, como a arte, como a liturgia, como os rituais? É isso que faz o cristianismo ser belo, ser bonito? É isso que faz o cristianismo ser nobre? O fato dele ter inspirado os mais belos hinos, as músicas eruditas, por homens como Johann Sebastian Bach, como Handel,
que escreveram peças lindíssimas em nome da fé. Não é a nossa tradição litúrgica, não é a pompa que muitas vezes envolve o cristianismo, porque essa liturgia e esses rituais já foram responsáveis por muita liturgia morta, por muito ritualismo sem afeto, e muita arte que foi feita em nome da fé produziu a idolatria. Então você me pergunta e diz: qual é a maior riqueza do cristianismo? A maior riqueza do cristianismo é a sua contribuição teológica? É a sua contribuição doutrinária? Não é. Por quê? Porque em defesa, muitas vezes, da doutrina, muitas vezes em defesa da teologia, já houve guerra. Eu poderia citar para vocês os conflitos religiosos que aconteceram na França, entre católicos e protestantes, quando os católicos franceses perseguiram os protestantes, que se chamavam na França de os huguenotes. Numa noite macabra na França, que ficou conhecida como a noite de São Bartolomeu, em que milhares, dezenas, centenas e milhares de protestantes foram mortos e trucidados, e conta a história que foi tanto sangue nas ruas da França, que chegavam ao tornozelo das pessoas. Você me diz: pastor, qual é a maior riqueza do cristianismo? A maior riqueza do cristianismo, com toda certeza, é a pessoa de Jesus Cristo. O maior tesouro que o cristianismo tem não são as suas suntuosas catedrais. A maior riqueza do cristianismo não é a pompa que envolve muitas vezes os cardeais, as liturgias da igreja. A maior riqueza que o cristianismo tem não é a sua contribuição com a arte. A maior riqueza que o cristianismo tem é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo é que torna o cristianismo a expressão mais bela e a presença mais forte na humanidade. Este homem que viveu aproximadamente 15 milhões de minutos aqui na terra. Este homem que, entre o dia em que respirou pela primeira vez e o dia em que ele subiu aos céus, quando ele foi recebido pelos anjos nas nuvens, esse homem que a Bíblia Sagrada diz que recebeu de Deus um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Sim, Ele é o maior tesouro que o cristianismo tem. Se você tirar Jesus do cristianismo, sobram as catedrais mortas. Se você tirar Jesus do cristianismo, sobra uma arte religiosa idólatra. Se você tirar Cristo do cristianismo, sobra somente proselitismo religioso e sobra somente a intolerância religiosa. O que torna o cristianismo uma das mais lindas expressões da humanidade não é outra coisa senão a presença de Jesus Cristo no seio da igreja e no centro da mensagem cristã. Já se passaram 20 séculos, desde o dia que ele nasceu e o dia em que nós estamos vivendo hoje. Nós já experimentamos o progresso nas relações sociais. Hoje o homem já não tolera mais a escravidão. Nós não temos paciência com aqueles que estão cheios de preconceitos raciais. Nós hoje já valorizamos os defeituosos físicos, que nós não valorizávamos há 15, há 20 anos atrás. Nós olhamos hoje para os diferentes, com tolerância, com amor. 20 séculos de progresso da humanidade. Mas a pessoa de Jesus Cristo e os padrões éticos dele ainda não foram ultrapassados. Ele continua sendo a pessoa que determina os nossos padrões éticos para os dias em que nós estamos vivendo. Quando Jesus falava, ele não falava palavras apenas idealistas a respeito de Deus. Todas as suas palavras eram oráculos. Certa vez, ele pronunciou uma frase, e a frase que Jesus falou marcava homens e mulheres para toda a eternidade. Você me pergunta e diz: Luiz, qual é a maior riqueza do cristianismo? A maior riqueza que o cristianismo tem é a pessoa de Jesus Cristo, que não teve dinheiro quando andou aqui na terra, que nunca empunhou uma arma quando andou aqui na terra,
Ele jamais arregimentou um exército militar, mas ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu arregimentar mais seguidores do que Jesus. Alexandre o Grande, César, Napoleão Bonaparte, Maomé, nenhum líder que se tem notícia conseguiu arregimentar pessoas, mais pessoas do que Jesus Cristo, que é o nosso ideal, que é o nosso Senhor e que é a pessoa que nós estamos adorando hoje à noite aqui nesse culto. Sem ciência, sem erudição, ele lançou mais luz sobre a existência humana do que todos os filósofos juntos, sem nunca ter feito um curso de oratória, sem nunca ter frequentado uma aula de oratória. Ele, quando falava, arrebanhava as multidões, a ponto de os homens dizerem: ninguém nunca falou como este homem fala. E ele era não apenas o grande orador, ele era o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. E quando nós olhamos para ele, nós o vimos como o unigênito de Deus, o Filho de Deus que habitou entre os homens. Por isso, ele nunca escreveu nada. O único registro que nós temos de que Jesus escreveu alguma coisa foi na areia. Mas foi ele quem mais provocou discussões. Mais livros de estudo são escritos a respeito dele. Mais obras sobre ele são feitas. Mais canções e mais poetas escreveram a respeito dele do que qualquer outro personagem que já passou pela história da humanidade. Qual é a maior riqueza do cristianismo? A maior riqueza do cristianismo é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, quando eu leio apenas 2 versículos, Lucas capítulo 2, 2 versículos, quanta riqueza nós extraímos desses 2 versículos. Quando a gente lê esses 2 versículos, algumas verdades saltam aos nossos olhos a respeito de Jesus. Para entendermos que mistério é esse, dessa pessoa ter se firmado como o maior protagonista da história da humanidade. Algumas coisas nos chamam a atenção, e elas podem trazer luz para nós entendermos melhor quem foi Jesus, qual foi a sua missão, qual foi o seu propósito aqui na terra. Algumas coisas. Em primeiro lugar, ele foi criado judeu. Vejam o versículo de número 39, que o texto da Bíblia diz que, depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei. O que foi que eles fizeram que era exigido pela lei? Todos os rituais de purificação, todos os rituais de iniciação, todos os rituais de firmação de quem ele era como judeu. É importante nós estabelecermos isso. Jesus foi um judeu. Foram cumpridos os rituais judaicos sobre a vida dele. Isso é fundamental quando nós falamos de Jesus. Que os rituais que ele participou de iniciação na vida eram rituais judaicos. Por que é importante nós falarmos que Jesus era judeu? Porque o conceito sobre o qual nós vamos firmar a nossa fé não é um conceito grego, nem babilônico, nem hindu, nem shintoísta. O conceito aonde nós vamos firmar a nossa fé não é budista. A base aonde nós vamos erguer o edifício da nossa fé é judaico. A Bíblia diz que ele cumpriu os rituais judaicos. A sua mãe nasceu numa família de judeus. Por que eu estou falando isso para vocês hoje? Porque quando nós estamos pensando na espiritualidade cristã, nós não estamos pensando na espiritualidade cristã segundo o budismo. A espiritualidade cristã não é segundo os livros védicos dos hindus. A espiritualidade cristã é segundo as premissas judaicas. Isso é importante, porque quando Jesus veio ao mundo, ele veio revelar Deus aos homens. Mas ele não veio revelar Deus segundo o conceito que as civilizações daquela época tinham a respeito de Deus. Fossem ele persas,
fossem eles da Mesopotâmia, fossem eles segundo o Egito, não era segundo a espiritualidade dos profetas judaicos. Isso é importante. Por quê? Porque naquela época havia dois conceitos a respeito de Deus. O primeiro conceito que se tinha a respeito de Deus era o panteísmo. A palavra panteísmo vem de duas raízes. A raiz pan, que significa tudo, e tel, que significa Deus. Os panteístas acreditam que tudo é Deus e que Deus é tudo. Eles acreditam que a natureza e Deus se confundem. Eles acreditam que Deus é o universo e o universo é Deus, tudo é Deus, segundo os panteístas. Havia naquela época também um conceito religioso que era o politeísmo. O politeísmo acreditava em vários deuses. A palavra poli significa muitos e tel, Deus. Então, politeísmo, muitos deuses. Então, nos dias de Abraão, que foi o patriarca, que foi aquele que iniciou a fé judaica, quando Abraão começa com a fé judaica, ele começa com o monoteísmo, um só Deus, que era diferente das ideias que as pessoas não criam nas outras civilizações sobre Deus. Então os judeus têm inclusive uma lenda, não está na Bíblia, é uma lenda, é uma fábula, é uma história que os judeus contam de como começou o monoteísmo de Abraão. Diz que o pai de Abraão era dono de uma casa de deuses. Ele tinha lá uma casa cheia de imagens de escultura. E um dia o pai de Abraão foi fazer uma viagem. E ele chamou o Abraão, que naquele tempo se chamava Abrão ainda, o nome dele não tinha mudado, e disse assim: Abraão, papai vai fazer uma viagem e eu quero que você fique aqui cuidando das nossas imagens, dos nossos deuses. Passa um paninho, limpa, passa aí uma esponja. E o Abraão ficou tomando conta dos deuses e o pai viajou. E o Abraão ali começou com uma flanelinha, a limpar, tirando pó, sujeira do ombro, da cabeça, tal. E ele foi achando aquilo meio estúpido. Ele achou aquilo meio tolo. E ele ficou com raiva e pegou um pedaço de pau e quebrou todas as imagens. Ele desceu o sarrafo e quebrou todas as imagens, só deixou uma em pé. Quando o pai voltou, que ele abriu a porta, todos os deuses estavam quebrados, e só tinha um em pé. E ele disse: Abraão, menino, o que foi que aconteceu com os deuses? O Abraão olhou e falou: pai, esse aí que está em pé, se revoltou contra os outros, pegou um pedaço de pau e quebrou todo mundo. E o Abraão falou: mas isso não é possível, isso não é possível, é lógico que ele não podia fazer isso, porque ele não tem pé para andar, ele não tem mão para se mover, ele não enxerga, ele é apenas um objeto de madeira. E ali, segundo a fábula judaica, a ficha caiu. A ficha caiu e nesse instante, Abraão e a sua família largaram com o politeísmo para adorar apenas um Deus. Então veja, Jesus foi criado judeu, para que nós tivéssemos um conceito de Deus segundo a tradição judaica e não segundo a tradição de outras nações e de outros povos. Então, quando Jesus veio mostrar Deus, ele veio para mostrar o único Deus de Abraão. Ele veio para nos revelar o único Deus de Abraão. Então, o edifício cristão está montado sob alicerces judaicos. Então, para nós não vale os deuses do esoterismo, porque os deuses do esoterismo são panteístas. O esoterismo não é segundo a tradição judaica. Os deuses do esoterismo são forças impessoais. No esoterismo, essas forças agem, essas forças influenciam, essas forças abençoam e amaldiçoam, mas elas são impessoais.
No esoterismo, essas forças e Deus se confundem com o karma, Deus se confunde com o destino, Deus se confunde com bons fluidos, Deus se confunde com a confluência astrológica, Deus se confunde com energias positivas, Deus se confunde com energias negativas. Os deuses do esoterismo não servem dentro do modelo cristão. Também não servem para nós os deuses do politeísmo. Por quê? Porque nos deuses do politeísmo, Deus tem um par. Deus tem um igual no politeísmo. Então não valem para nós os deuses das religiões afro-brasileiras, os orixás. Os orixás não valem para nós. Por quê? Porque eles são deuses que competem entre si. Os Exus, os orixás, são deuses que competem entre si. Não vale para nós também a veneração do catolicismo popular aos santos. Por quê? Porque nós não aceitamos que haja entre Deus e os homens ninguém, absolutamente ninguém, que desempenhe um papel de semideus, de intercessor, de ajudador. Nós não aceitamos que os santos façam esse papel de intermediação. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Então, o que a Bíblia vem nos mostrar? A Bíblia vem nos mostrar que Jesus nasceu judeu. E ele nasceu judeu, e ele veio nos revelar Deus segundo a tradição judaica. E o Deus da tradição judaica era diferente dos deuses de outras nações, porque o Deus da tradição judaica, ele era um ser espiritual, mas ele era pessoal. Os judeus do Antigo Testamento, da Torá, dos profetas, esse Deus da Torá e dos profetas, ele não era um Deus de carne, mas ele era um Deus pessoa. Existe uma diferença. Para Deus ter, eu vou usar uma palavra que nem existe no português. Para Deus ter pessoalidade, para ele ser dotado de pessoalidade, ele não precisa ser carnal, ele não precisa ter carne. Deus é espírito, mas Deus é uma pessoa, ele é um ser pessoal. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio mostrar que o Deus que na tradição judaica de Abraão, na revelação da lei de Moisés, esse Deus é um Deus com pessoalidade. Então, o Deus da Bíblia é um Deus que tem coração. Mas pensem comigo, não é um coração como o meu, um músculo do sistema cardiovascular. Quando a Bíblia diz que Deus tem coração, não é que a gente tem que pensar que Deus tem um coração igual ao nosso, que bombeia sangue. Deus não tem coração como o meu. Isso daqui é uma figura de linguagem para dizer que Deus tem decisões. É por isso que está escrito na Bíblia em 1 Samuel 2,35: levantarei para mim um sacerdote que agirá, olha o que Deus diz, que agirá segundo o meu coração, segundo as minhas decisões. Deus tem coração. O que Jesus veio mostrar para nós? Jesus veio nos mostrar que Deus pensa. A Bíblia Sagrada diz em Isaías 55, versos 8 e 9: pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os pensamentos de vocês. Deus pensa. Deus não apenas tem coração, Deus não apenas pensa, Deus tem emoções. Veja que é diferente dos deuses babilônicos, que, por exemplo, eram impassivos. Era diferente dos deuses gregos, que eram inamomíveis, que não se mexiam. O Deus da Bíblia tem emoções. É por isso que em Gênesis capítulo de número 6, versos 5 e 6, a Bíblia Sagrada diz que quando Deus viu a maldade no coração dos homens, ele se arrependeu de ter feito o homem. Na cena da maldade, está escrito na Bíblia que aquilo cortou o coração de Deus. Deus tem dor fortíssima no coração. Você, meu irmão, pode ferir o coração de Deus. Por isso que está escrito em Juízes 10:16. Deus não pode mais suportar o sofrimento de Israel. Deus fica triste. Você pode entristecer Deus. É por isso que está escrito em Efésios capítulo 4, verso 30. Não
entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Deus tem ira. Está escrito na palavra de Deus que Deus se ira. Salmo capítulo 90, verso 11. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande quanto o temor que te é devido. Mas Deus não apenas mostra que Ele tem ira. Deus tem misericórdia. Diferente dos deuses que as nações conheciam, esse Deus tem misericórdia. Miqueias 7,18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, que esqueces as transgressões do remanescente da tua herança, tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar o teu amor. Deus se alegra, o Deus da Bíblia é um Deus que faz festa, é um Deus que se alegra. Salmo 104, 31, perdure para sempre a glória do Senhor, alegre-se o Senhor em seus feitos. E talvez o mais lindo sobre a alegria de Deus conosco, está em Sofonias, livro de Sofonias 3,17. O Senhor, o seu Deus, está no meio de ti. Ele é poderoso para te salvar. Ele se regozijará em você, e o seu amor te renovará. Ele se regozijará contigo com brados de alegria. Está na Bíblia. Deus sofre conosco. Isaías 63, 9. Em toda a aflição do seu povo, Deus também se afligiu. Ezequiel 6,9, ali nas nações para onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparam se lembrarão de mim, lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros que se desviaram de mim. Então veja, qual é a maior beleza do cristianismo? A maior beleza do cristianismo é Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus revelou para nós quem é o Deus verdadeiro. E de repente, na revelação de Jesus, nós vimos que os deuses das outras nações eram falsos. Eram imaginações do coração do homem. Mas o Deus que Abraão adorou, o Deus Jeová que Moisés serviu, o Senhor da vida de Davi, esse era o Deus verdadeiro. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus, não Deus de carne, porque Deus não tem o aspecto físico que Jesus tinha aqui na terra. Deus não é carne. Jesus, quando esteve entre nós, ele ficou fraco, ele teve sono, ele teve vontade de comer. Não é que ele só teve vontade de comer, ele tinha necessidade de comer, porque Jesus era homem, ele foi 100% homem e 100% Deus. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo não o físico para ver Deus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo a revelação espiritual que Jesus deu de Deus, não física, porque Deus não tinha físico, e ele não tem físico. Então, se Deus sofre, a profecia de Isaías, capítulo 53, verso 3, é real. Quando ele diz, ele é um homem de dores, experimentado no sofrimento. Irmãos, essa frase aqui me faz ver Deus. Você quer saber como Deus é? Ouça Jesus falando sobre a cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis te remir, eu quis te trazer, eu quis te reunir, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Todas as vezes que nós contemplamos Jesus, nós vemos Deus. Uma vez um dos apóstolos, Filipe, chegou para Jesus e disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse, Filipe, quem vê a mim, vê também o Pai que me enviou. Porque em Colossenses 2,9 está escrito, que em Cristo Jesus habitou toda a plenitude de Deus. Então a maior
verdade do cristianismo não é que Jesus era a imagem de Deus. A maior verdade do cristianismo é que Deus também é a imagem de Jesus. Se você diz assim para mim, pastor, eu quero conhecer Deus. Eu quero muito conhecer Deus. Pois você não vai conhecer Deus através de uma sessão mediúnica. Eu quero conhecer Deus. Você não vai conhecer Deus através de uma revelação angelical. Eu quero ver Deus. Você não vai ver Deus fazendo exercícios de yoga, de autoconhecimento. Eu quero conhecer Deus. Você não vai conhecer Deus nos rituais de qualquer igreja. Eu quero conhecer Deus. Como é que eu posso conhecer Deus? A Bíblia Sagrada diz que quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos Deus. Você quer ver Deus, meu irmão? Faça o seguinte. Comece assim, ó, em vez de você ficar distraído no culto e conversando com a pessoa que está do seu lado, presta mais atenção na palavra, e depois quando chegar em casa, abra a Bíblia nos evangelhos. Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, porque eu lhe digo, que aqui você tem a revelação de quem Deus é na pessoa de Jesus Cristo. Porque está escrito em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado aos nossos pais, de várias maneiras, tem nos falado nesses últimos tempos, através de seu Filho, a quem Ele constitui herdeiro de todas as coisas. Qual é a maior verdade do cristianismo? A maior verdade do cristianismo é a pessoa de Jesus Cristo. Mas tem uma outra coisa. Ele foi criado judeu para que nós entendêssemos que a revelação era a partir da cosmovisão judaica. Mas ele também foi criado pobre. Pobre. Ele era judeu e ele foi pobre. E o texto diz em Lucas 2,39... que tendo cumprido toda a lei, que era a lei judaica, eles voltaram para a sua própria cidade, a cidade de Nazaré. E o que mais me intriga aqui, é que ele foi criado numa cidadezinha perdida, pobre, que era uma cidade que tinha uma pecha, e que tinha um preconceito em cima dela, Nazaré. A cidade de Nazaré tinha criado a fama de ser uma cidade de gente perdedora. Quem nascia em Nazaré, quem crescia em Nazaré, quem vivia em Nazaré, era um perdedor. E o que eu fico impressionado, é que não havia nenhuma profecia no Antigo Testamento que determinasse que Jesus tinha que viver em Nazaré. Você tem profecias na Bíblia dele nascendo em Belém, mas não há nenhuma profecia bíblica que fale que Jesus tinha que viver em Nazaré. Nada. O que mais me intriga é porque os pais de Jesus foram viver em Nazaré. Respondam para mim. Vocês acham que nesse estágio da vida de Jesus, José e Maria já estavam conscientes de quem Jesus era? Sim ou não? Eles sabiam quem Jesus era? Sim ou não? Sim ou não? A resposta é sim. Vocês estão com medo de responder? A resposta é sim. Você quer ver? Com certeza. Não havia dúvidas no coração da virgem. Não havia dúvidas no coração de José. Lucas capítulo 1, versos 31 e 33. Ó. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O seu Deus lhe dará o trono de Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então ela sabia ou não sabia? Veja quando ela vai se encontrar com Isabel, Lucas capítulo 1, verso 42, olha o que Isabel, a sua prima, diz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você vai dar à luz. Então ela sabia ou não sabia? Veja Simeão no capítulo 2,
Versos 29 e 33, quando ele pega o menino Jesus e diz: ó soberano, como se prometeu agora, pode despedir-me em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. E aí o texto diz no versículo 33, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Então é líquido e certo. Então José e Maria sabiam que Jesus seria quem ele estava designado por Deus a ser. Agora eu pergunto para você, se você é pai, se você é mãe, e você tivesse esse tipo de informação a respeito do seu filho, qual lugar você escolheria para viver com ele? Se você tem um filho, sabe que ele é o filho de Deus, que ele veio para remir, para influenciar a humanidade, aonde você viveria com ele? Com essa informação, aonde você iria morar? Sabe aonde que eu escolheria para morar? Jerusalém. Porque Jerusalém é o centro da religiosidade judaica. É lá que está o templo. É lá a cidade santa, cidade de Davi. É para lá que eu iria. E para onde é que foram Maria e José? Para Nazaré. Então vejam bem, ele era judeu, e ele foi viver uma vida pobre. Nasceu na obscuridade de uma cidade periférica, pequenininha, chamada Belém, e foi viver numa cidade esquecida do mundo, chamada Nazaré. Filho de um pai operário, de uma mãe camponesa doméstica, trabalhou na carpintaria do seu pai até os 30 anos de idade. Viajou como um pregador itinerante apenas durante 3 anos. Nunca possuiu uma casa. Nunca escreveu nada, eu repito, as únicas palavras que ele escreveram foram na areia. Nunca frequentou uma academia de estudos formais e nunca se afastou do lugar onde ele nasceu mais do que 370 quilômetros. Esta é a maior beleza do cristianismo, que o nosso Senhor nunca fez nada grandiloquente, Ele nunca fez nada espalhafatoso, os tipos de espalhafatos que acompanham os ricos, os poderosos, os pastores famosos de hoje, nunca. A única propriedade que ele tinha era uma capa, que foi sorteada pelos soldados no dia em que ele foi crucificado. Por que é que os seus pais, e por que é que ele que veio com esse background, sabe por quê? Porque a vida de Jesus não pode ser explicada. Irmãos, a maioria das pessoas que nós conhecemos são facilmente explicadas, são meros produtos das circunstâncias, são cópias, são forjados, às vezes pela mídia, ou pelas academias, ou pelas escolas de pensamento, e muitas vezes os hábitos, os costumes de uma nação a qual nós pertencemos nos fazem, nos moldam. São as modas, são os gostos, são as nossas tradições, são os preconceitos que nos rodeiam, que faz com que nós sejamos quem nós somos. Mas me respondam para mim hoje à noite, quais foram as circunstâncias da cidade de Nazaré que transformaram Jesus no gigante da humanidade que ele foi? Quais foram as circunstâncias dessa época árida na história da humanidade que fizeram, que contribuíram para que Jesus se tornasse quem ele se tornou? O Filho de Deus que ainda hoje, mais de 2000 anos depois, numa cidade urbana como Londrina, distante geograficamente, tem um pastor falando dele para um auditório que ouve as palavras a respeito desse homem. O que esse homem tinha de anormal? Eu lhes digo o que é que ele não era um médium, ele não era um esotérico, ele não era um curandeiro, ele não era um filósofo, ele era o próprio Deus que habitava entre nós, e a ele nós devemos todo louvor, todo respeito, toda honra e toda glória. É ele que nós devemos exaltar aqui nessa noite, é ele que nós devemos proclamar nessa época de Natal. Às vezes nós passamos por lutas na vida, que a gente diz assim: Senhor, eu queria ser poupado. Mas meu irmão, o Filho de Deus não foi poupado de nada. Carta aos Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9. Embora sendo filho,
ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. E aqui tem uma parte do versículo que me deixa intrigado, ó. E uma vez aperfeiçoado. Irmãos, como é que o Filho de Deus pode ser aperfeiçoado? Como é que você aperfeiçoa o que é perfeito? Como é que você refina o que já é excelente? Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aperfeiçoado para quê? Como que a dor e o sofrimento que eu e você, às vezes dizemos para nós mesmos, eu queria ter sido poupado disso. Deus não nos poupa. Muitas vezes nós passamos por vales e por tribulações, e todas as vezes que você estiver passando por um vale, todas as vezes que você estiver passando por uma tribulação, por uma angústia, lembre-se que Jesus também passou por lá. E é esta a razão, porque quando ele viu a cidade de Jerusalém, com todos os dramas da cidade, Lucas 19:41, a Bíblia diz que ele chorou sobre a cidade. É por isso que quando ele está diante do túmulo de Lázaro, irmãos, eu nem gostava desse versículo aqui, porque quando eu era jovem na igreja, tinham aquelas gincanas que se faziam nas igrejas, e o pessoal dizia assim, ó, para o próximo culto, você tem que decorar um versículo. Daí eu me esforçava para decorar um versículo, e quando eu chegava, a professora da escola bíblica, o pessoal lá, dizia assim, vamos lá, vamos começar a citar o versículo que vocês decoraram na semana. E aí um ia lá e citava um versículo grande, o outro, e tinha aquelas pessoas, eu ficava bronqueado, que sempre chegava e dizia, e o seu versículo? Ele, Jesus chorou. E eu ficava bronqueado com aquilo, João 11:35. Falei, mas não é possível, o cara está dando um migué aí, Jesus chorou. Eu achava que era uma forma de escapulir, menor versículo da Bíblia Sagrada. Mas meus irmãos, é o menor, mas é um dos mais profundos textos da Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz que quando nós estamos passando por lutas, Hebreus 4:15, nós não temos um sumo sacerdote que seja impassivo. Eu não tenho um sumo sacerdote que seja frio. Eu não tenho um Deus que intercede diante de mim, um intercessor que intercede diante de Deus, que seja plástico, que seja profissional. E é isso que eu entendo que ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Essa é uma mensagem que eu queria deixar para você hoje. Qual é a beleza do cristianismo? Sabe para mim qual é a maior beleza do cristianismo? É que nós temos um Deus que nos entende. Nós temos um Deus que é empático. Nós temos um Deus que sabe o que é sofrer. É por isso que esse Deus não te julga. É por isso que esse Deus não te condena. É por isso que Jesus nos compreende. Sabe, irmãos, hoje muitas vezes quando uma pessoa erra na igreja, a gente quer juízo para a pessoa. Só que Deus não é como nós somos. Porque Deus conhece a nossa estrutura. A Bíblia diz que Ele sabe que nós somos pó. E tem uma cena linda, a Bíblia diz assim, ó, que Ele não apaga o pavio que fumega. Sabe o que isso significa, irmãos? Antigamente os judeus usavam aquelas lamparinas a óleo. E de repente o óleo estava acabando e a lamparina estava para apagar. O que a pessoa chegava? Ela chegava devagarzinho ali, por trás e fazia isso aqui, ó. Ia soprando devagarzinho, para a lamparina não apagar. Sabe o que Deus faz quando você está apagadinho? Quando você está murchinho? Quando você está triste na fé? Ele não apaga o pavio que fumega. Ele chega por trás de você, Ele coloca a mão e Ele assopra. Para que você acenda de novo. Por quê? Porque Ele é um sacerdote que viveu a nossa vida,
que entendeu na carne o que é ser humano. Por isso Ele nos entende e Ele nos compreende. Quando você vê uma pessoa com determinado comportamento hoje na igreja, com determinado pecado, você sabia que não há uma preocupação na Bíblia com o pecado? Há uma denúncia bíblica para o pecado, mas a preocupação bíblica não é com o pecado. A preocupação bíblica é com a raiz do pecado. É com aquilo que você tem dentro de você, mal resolvido, que está levando você a cometer essas coisas. E quando Deus olha para dentro da gente, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Sabe que muito comportamento que nós temos hoje é fruto dos desequilíbrios psicológicos que nós enfrentamos na vida, dos traumas, das lutas, das decepções. Muitas vezes a gente está simplesmente reagindo a um modelo, reagindo a uma experiência terrível, e as pessoas olham para você e te condenam por causa do teu comportamento, e Ele não, Ele olha para você e diz: eu te entendo. É por isso que um dia eu comecei uma boa obra em você, e esse trabalho que eu realizo na sua vida é um trabalho paulatino, concomitante, devagarzinho, sem pressa. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, você não está servindo aqui um Deus impessoal. Você está servindo aqui um Jesus que te conhece, que sabe das tuas lutas, das tuas dores, dos teus traumas, que entende as tuas decepções, que entende os teus inquirimentos, que entende as tuas insatisfações. Então, todas as vezes que você chegar diante desse Jesus, chega do jeito que você é. Chega com o seu coração aberto, não precisa coreografia, não precisa querer impressionar, porque Ele conhece você, sabe dos seus pecados, mas Ele nunca vai te condenar por causa dos seus pecados, porque quando Ele te amou de tal maneira, Ele te amou para que quando você cresce nele, você não perecesse, mas você tivesse a vida eterna. A mensagem que eu quero deixar para você nesse Natal é que o nosso Senhor, o Deus que nós servimos, é um Deus pessoal, é um Deus que nos conhece, é um Deus que está aqui conosco hoje nesse tempo, mas que está conosco todos os dias, aonde nós formos, aonde nós estivermos. Que a gente possa viver o 2019 integralmente com esse Deus, valorizando Ele e procurando conhecê-lo cada vez mais, porque quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós vamos aprendê-lo a amá-lo, mais nós vamos aprender a respeitá-lo, mais nós vamos aprender a servi-lo. Vamos nos colocar em pé e vamos adorar esse Jesus, Cristo e Senhor. Surgi perdido eu estava, e o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador,